Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando o primeiro tutorial sobre o Solid Edge para vocês, tá? Para quem ainda não instalou o software, tá? Temos a versão estudante fornecida pela empresa Cine de forma gratuita para vocês instalarem, tá? Tem um tutorial aí no canal disponível para vocês fazerem a instalação de forma mais tranquila. Tá? E por conta dessa opção, né, do tutorial e da opção estudante do software, é, fez com que eu escolhesse ele, não SolidWorks, tá? Que tem um pouquinho mais de complexidade para se conseguir a versão estudante. Aqui a gente tem o tour, né, quando você abre o software, a primeira coisa que a gente vê é essa página. A gente tem um tour aqui sobre as interfaces, caso vocês queiram fazer, recomendações, né, ou tutoriais de aprendizagem de ferramentas. Aqui também um guia tutorial rápido e as abas laterais. Tá? A gente vai começar com a aba New, que é a aba inicial. Dentro dela a gente vai conseguir ver essa primeira aba nova, mas a gente vai olhar aqui especificamente os ambientes, né? Porque o Solid Edge, assim como o SolidWorks e outros softwares, tem vários ambientes de modelamento 3D. Tá? A gente tem o ambiente métrico, parte ou isoparte, que seriam a parte de modelamento de objetos sólidos, por exemplo, peças que vão ser usinadas, que vão ser injetadas, que vão ser fundidas, tá? Processos tradicionais de fabricação, torneamento, por exemplo, podem ser feitos aqui todos no isoparte. Sheet metal, ambiente para chapa metálica ou objetos planificáveis, pode ser chapas plásticas ou papel, né? Mas assim comumente na indústria chapa metálica. Ambiente de assembly, que é o ambiente de montagem, onde você vai reunir partes, né, de um objeto para criar o conjunto, que a gente chama no desenho técnico de conjunto montado. Tá? Isodraft é a parte de detalhamento técnico, então ambiente para criar os layers, as páginas, os formatos, os detalhamentos, rebatimentos, perspectivas, vistas explodidas e assim por diante. O isométrico welding é o ambiente de solda, de soldagem dele. Então a gente vai começar com o primeiro, que é o isopart, isometric part. Quando a gente abre, a gente se depara com essa interface. O que a gente tem aqui especial? Abas superiores, Home, Sketching, Sketch 3D, Surfacing, PMI, Simulation. A gente vai posteriormente passar por várias delas. A gente tem uma até de impressão 3D que chama atenção, tá? Nessa versão 2020. Temos alguns planos, parte de seleção, a parte de desenho, esboço, tá? Parte de sólidos, dimensões, tá? Mas isso tudo aqui está relacionado ao ambiente síncrono, tá? Que é um ambiente específico, né? O mais característico no Solid Edge. Tá? Por conta disso, eu não trabalho, né, o tutorial no ambiente síncrono, eu prefiro mudar o ambiente para o que a gente chama de ambiente ordenado. Como é que a gente faz isso? Qualquer lugar aqui na aba, botão direito, Transition to Ordered. Tá? O sistema de modelamento ordenado ele é mais parecido com o SolidWorks. Vocês podem ver que a interface aqui em cima mudou a ordem, tá? Mas não mudou. Ainda temos os planos, sketch, a parte dos sólidos, pattern, modificação, cotas, tá? Por conta disso, quem quiser fazer esse tutorial, depois pode migrar com facilidade para o SolidWorks, tá? Sem muito problema, sem muito trabalho. O que a gente tem como característica? Né, em qualquer software de modelamento 3D, árvore de modelagem, tá? Aqui vão ser introduzidos os comandos. Cada comando que você fizer vai ficar aqui e construirá uma árvore, uma sequência de modelagem, tá? Que pode ser posteriormente ajustado, adequado, apagado, cada um dos passos que vocês forem fazendo. Tá? Então, vamos lá.
a gente tem aqui a primeira, que é o nome da peça. Tá aqui eu não salvei, então tá com o nome do arquivo, parte 1. A base se refere a esse ponto central aqui, tá? Que é as coordenadas x, y e z, que dão referência para quem está fazendo a modelagem. Então você pode selecionar ela ou não. Tá? A parte de material, por enquanto a gente não vai mexer, mas é onde você seleciona o material da peça que você modelou, se é metal, se é plástico, se é cerâmica, tá? Que vai trazer propriedades mecânicas e características para esse material e poderão ser utilizados tanto no detalhamento técnico quanto em alguma simulação. Tá? E a gente tem essa parte que seria os planos base. Né? Quando a gente faz desenho técnico, a gente tira 3 vistas do objeto, né? Se vocês lembram lá, a gente tem vista frontal, vista lateral esquerda, vista superior do objeto. Tá? Obviamente, eles se referem a esse plano de modelagem. Né? Então, a gente vai ter 3 planos. Um plano lateral, que aqui no caso é um plano direito, plano frontal e plano superior. Tá? Se vocês abrirem aqui na árvore de modelagem na setinha mais, vocês podem acionar separadamente cada um dos planos. Tá? E a modelagem sempre se inicia com um plano desses inicial ou um plano que pode ser criado aqui. A partir desses planos, você pode criar um plano paralelo, um plano angular, um plano em perspectiva, em perpendicular, um plano normal a uma curva em 3 pontos ou tangente, tá? A um objeto cilíndrico ou circular. Tá? Mas para ficar fácil e para ficar mais simples esse nosso tutorial, eu vou pegar um objeto básico aqui, tá? Vou colocar ele aqui lateralmente para pegar as medidas e vou dividir a tela, tá? Vou dividir a tela com ele. Então vou reduzir aqui o software para uma tela menor para poder trabalhar com vocês com mais facilidade e olhando as medidas aqui do lado, tá? Então vamos trabalhar esse objeto. Esse objeto aqui, se a gente fizer uma análise prévia, tá? Ele é um bloco menor em cima, né, de um bloco maior. Então, se a gente pensar, é um bloco empilhado no outro. Tá? Eu tenho 2 opções. Na verdade, eu tenho várias opções, tá? Mas, digamos assim, de forma básica, eu posso criar o bloco de base e depois criar o bloco em cima do outro, tá? Então, eu posso utilizar o plano superior para criar o desenho básico. Então, eu vou fazer aqui, imagina fazer o desenho básico dele aqui, da base dele, e depois, posteriormente, fazer uma extrusão para cima. Tá? A extrusão é dar volume, né? Dar volumetria no sentido vertical para ele, dar altura, e depois fazer o objeto menor e também fazer a extrusão em cima desse plano superficial aqui. Tá? Ou eu posso desenhar a parte frontal ou traseira dele. Então, desenhar esse plano frontal aqui e fazer a extrusão para trás. E aí, posteriormente, fazer esse outro plano e jogar para trás. Tá? Ou fazer de trás para frente também. Existem várias maneiras. Ou eu posso fazer um bloco. Ainda posso fazer outra opção. Né? Desenhar um bloco completo, grande. Né? Imagina um blocão aqui. E depois fazer um corte, né, para retirar essa região nesse sentido. Tá? Então são várias as possibilidades. Eu vou optar por uma delas, vocês podem optar por qualquer uma. Tá? Eu posso até fazer de diferentes formas. Eu posso fazer o bloco
um em cima do outro, e depois fazer um bloco grande e recortar. Nós vamos ver como chegar no mesmo resultado. Então eu vou fazer de baixo para cima esse objeto. Tá? Primeira coisa que vocês devem sempre fazer é analisar o objeto que vocês vão construir. Tá? Por quê? Porque isso vai determinar a quantidade de passos que vocês querem ou que vocês precisam dar para construir o objeto. Tá? Eu vou usar esse primeiro exemplo. Vou fazer de duas maneiras. Primeiro, um bloco grande. Então, eu vou pegar o plano superior, que é o plano top. Vou acionar, vou deixar ele acionado aqui. Se vocês olharem, a gente tem duas opções para começar o desenho. Ou com uma extrusão, ou com uma revolução, ou com ferramentas mais características, como o sweep, que é percorrer um caminho, ou o loft, que é construir um objeto com vários perfis. Tá? A gente vai chegar lá mais para frente. Por enquanto, vamos se ater a essas duas maneiras iniciais de começar o objeto. A extrusão é para criar sólidos. A partir de uma figura, você cria um sólido. A revolução é, a partir de um perfil, você faz uma rotação criando o objeto. Tá? Se vocês deixarem o mouse aqui em cima, vocês vão ver que ele mostra. Você desenha um perfil e constrói a volumetria. Ou você cria um eixo de rotação, desenha um perfil e rotaciona esse perfil em torno desse eixo, tá? Criando um objeto com características de objetos torneados, né? Processos que criam peças circulares simétricas. Tá? Então, são duas maneiras. Nesse caso, como é um sólido não simétrico, eu vou usar a ferramenta de extrusão e também não circular. Tá? Então, vou optar por essa opção. Primeira coisa que ele vai pedir, um plano de referência. Eu já deixei meu plano superior, eu clico aqui. Importante, utilização do mouse. Deixa eu passar primeiro isso para vocês. Botão direito abre essa opção onde a gente trocou do ambiente síncrono para o ambiente ordenado. Ainda tem aqui zoom de área, zoom out, fit, pan, rotação, tudo isso. Tá? Scroll, que é a rodinha do mouse. Para frente e para trás, zoom na peça, zoom in, zoom out. Segurou o scroll, você rotaciona a peça. Tá? Você faz a rotação da peça. Então eu vou aqui com o botão esquerdo do mouse, seleciono, pego o plano, na hora que você clica, o plano vai ficar laranja aqui, ó, na hora que você coloca o mouse em cima, ou você pode selecionar aqui pela árvore de modelagem também. Ele coloca o plano de frente para você fazer o desenho. Tá? Aí eu tenho a opção de desenhar linhas, tá? Manualmente, então eu posso desenhar as 4 linhas do retângulo, ou eu posso pegar a ferramenta de retângulo. Eu tenho retângulo a partir do centro, retângulo a partir de 2 pontos. Tá? Então eu vou optar aqui pelo retângulo a partir do centro, que é o mais fácil, mais rápido. Aqui eu posso colocar a largura. A gente sabe que a largura aqui é 50 milímetros. Então, 50, Enter. A altura. Lembra que eu estou desenhando da base, né? Então, eu estou desenhando esse retângulo de base aqui, 50 por 30. Ainda ele dá a opção de rotacionar. Então, deixo no 0, só dou Enter. Está feito o meu desenho de base. Tá? Aqui a gente tem um comando nesse ponto aqui, ó. Caso o de vocês não estejam acionado, acionem, tá? Por quê? Se eu faço um sketch solto aqui, você vê que ele fica azul, tá? E se eu clicar em cima de qualquer parte aqui, ó, eu consigo modificar, arrastar, tá? Se não tiver cotas, pior ainda, tá? Eu consigo inclusive mudar a dimensão do objeto, tá vendo? Então,
quando você cria relações geométricas, paralelismo, centro, né? Quando eu comecei a desenhar esse retângulo aqui de 50 por 30, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Cliquei no centro do eixo XY, tá? Isso já cria uma referência para mim e, consequentemente, com as medidas aqui, trava a figura, tá? Se eu não selecionar esse ponto, ela fica azul e eu não sei se ela está travada ou não, tá? Quando a linha fica preta, é porque a figura está travada, né? Você tem todas as relações matemáticas necessárias para que essa figura não se mova dentro do plano, dentro da modelagem. Tá? Então vamos voltar. Desenhar a base. Qual que é a altura do meu objeto? Né? Dessa parte inferior. 15 milímetros. Então eu vou close sketch. Automaticamente o software vai botar o plano, né, numa posição. E aí eu tenho algumas escolhas. Extrusão não simétrica, a gente não vai utilizar agora, mas ela é a extrusão onde eu posso botar um valor para cima e um valor para baixo do meu sketch. Então, eu tenho um detalhe ali que eu preciso 5 para baixo e 10 para cima. Então você vai selecionar essa opção. A opção simétrica, onde o valor, aqui a distância da extrusão, ela é dividida a partir do plano de desenho que você fez. Então ela manda metade para baixo e metade para cima. Se eu não selecionar nenhum dos dois, ou eu faço a extrusão para cima, ou eu faço a extrusão para baixo. No caso aqui eu vou fazer a extrusão para cima, o valor 15 milímetros, digito, dou Enter e clico com o mouse, botão esquerdo. O bloquinho vai ficar cinza e eu clico em finalizar, finish. Tá? Agora eu posso até apagar meu plano top aqui na árvore de modelagem, eu posso desmarcar ele. Por quê? Eu vou até tirar a base também. O que acontece? Tá? Caso você tenha dúvida, tem essa referência aqui no canto, tá, gente? Ó, que ajuda a ver que posição, tá? Então eu sei que essa parte aqui de cima é o top, ó. Aqui é o front e aqui é o lateral direito do objeto. Então isso aqui ajuda a se guiar, tá? E até facilita a gente entender. Isso aqui é a parte da frente, isso aqui é a direita, isso aqui é a esquerda, parte de baixo, tá? Você acompanhando por aqui, você consegue visualizar com mais facilidade. E se quiser clicar por aqui, ó, ele vai colocando o objeto na posição, ó, tá? Para você. Mas eu prefiro pelo mouse, vou rotacionando aqui. E tem uns atalhos de teclado, tá? Ctrl F, vista frontal. Ctrl T, vista de topo. Ctrl L, esquerda. Ctrl R, direita. Ctrl B, bottom, a parte de baixo. Ctrl I, isométrico, tá? Coloca em posição isométrica o objeto. Tá? São atalhos de teclado para a mesma função aqui do que ficar clicando aqui nas quinas ou, tá? É só lembrar top, left, right, front, tá? E aí vai clicando com o Ctrl acionado. Beleza, fiz o objeto base, agora eu vou fazer essa parte superior aqui, que é um retângulo de 35 por 15. Então eu vou na extrusão, né? Como é mais um bloco, eu vou na extrusão. Aí eu posso usar as faces planas do objeto como face de referência. Então, por exemplo, eu vou pegar esse plano superior, né, que é a parte de cima do objeto, ele vai me colocar de frente. Aqui ele colocou o objeto em pé para mim. Então, eu tenho que considerar que essa quina que está aqui é essa quina daqui, tá? Tem que ficar um pouco esperto aí na posição das coisas, tá? Mas como é que você sabe? Se você tiver dúvida, dá um ESC, dá um close sketch aqui, tá? Volta,
Se quiser, já deixa mais na horizontal assim o objeto e clica lá no plano. Ele vai na posição que estiver mais próxima, tá? Aí vou fazer o retângulo. Só que agora, em vez de usar um retângulo a partir do centro, eu vou usar um retângulo de 2 pontos, tá? Onde eu consigo começar da quina do objeto. Então eu consigo pegar aqui, ó, a quina e desenhar o meu retângulo para dentro. 35 por 15. Clico com o botão esquerdo do mouse e dou Close Sketch. Aí ele me dá a opção ou extrudar para cima ou extrudar para baixo. É a mesma coisa, tá? Então eu vou extrudar para cima 15 milímetros. Finish. Se eu botar aqui, ó, Ctrl I, vou rotacionar para o outro lado, tá aqui meu bloco, conforme o meu desenho. Tá? Qual que é a segunda maneira de fazer o mesmo procedimento? E a gente pode observar aqui, ó, na árvore de modelagem, 2 elementos, a extrusão da parte de baixo e a extrusão da parte de cima. Se eu passar o mouse, ele vai acender, tá vendo? Ó? Acende as arestas da parte superior, acende as arestas da parte inferior. Tá? Ah, professor, eu fiz errado, eu botei a medida errada, como é que eu faço para corrigir? Clica aqui, por exemplo, eu errei a medida do bloco de cima. Clica na extrusão, clica aqui para editar o sketch, o esboço. Tá? Então aqui eu consigo mexer nas medidas. Como que eu faço isso? Clique em cima do número, ele vai abrir a caixinha. Ah, em vez de 35 era 30. Você vai ali e altera. Tá? Fez isso, Close Sketch, Finish. Foi alterada a medida. Vou voltar aqui e vou alterar novamente o valor correto, para não ficar errado. Tá? Ah, professor, errei a extrusão. Né? A altura que eu coloquei na extrusão não era 15, era 10. Mesma coisa, clica lá, vai na primeira opção aqui, ó, Edit Definition. Clica aqui, ó, Extrude, Extend Step, que é extensão, né? Aí você pode voltar aqui e editar. Em vez de 15 era 10 milímetros. Tá? E aí, dá Enter, ou clica aqui e Finish. Tá? Vou mais uma vez editar aqui para o valor correto. Tá? Então tem essa flexibilidade. Essa é uma das maneiras de fazer. Tá? Agora eu vou fazer da outra maneira. Vou fazer outra ferramenta de extrusão, pegar o mesmo plano superior, só que eu vou fazer aqui embaixo só que o bloco completo, tá? 50 por 30, 0. Tá vendo que não ficou travado? Se eu pegar aqui Dimension e colocar uma distância daqui até o plano, vou botar uma distância de 50. Tá vendo? Quando as cotas são repetidas, elas continuam azuis. Isso é importante. Tá? Extrusão. Então agora, em vez de fazer uma extrusão da base e extrusão de cima, eu vou fazer a extrusão completa. Altura máxima, 30 milímetros. Tá? Fiz o bloco inteiro. E qual que vai ser o caminho agora? Eu vou recortar, eu vou tirar material. Vou tirar material dessa região aqui para criar esse mesmo efeito, né? Rebaixar toda essa área aqui a partir desse plano superior aqui, ó. Então vou tirar esse material daqui de cima para criar o mesmo objeto, só que por outro caminho, tá? Seguindo outra lógica. Então eu fiz o bloco máximo, as dimensões máximas do objeto. Em vez de fazer a extrusão, tá? Eu vou na ferramenta Cut, que é a mesma lógica,
tá? De fazer um desenho, só que em vez de adicionar material, ela vai retirar material. Então, vou pegar aqui o Cut, vou selecionar o plano mais acima, tá? E agora eu vou desenhar a partir de linhas, tá? Então, eu sei, por exemplo, vamos fazer por aqui, daqui até aqui, 15, né? Que é a distância. O valor máximo da peça é 30, a parte aqui é 15, então é a metade, 15. Para cá eu sei que é 35. Opa, digitei errado. Então, do ESC, apago, pego o comando de linha de novo, clico lá na bolinha, digito aqui 35, deixo retinho, e aí eu vou só por cima das outras arestas. Terminou, ESC, tá vendo? Ó, ficou tudo o esboço preto, isso quer dizer que ele está travado, que os pontos aqui estão coincidentes, está tudo certo. Close Sketch. Dá uma olhada, porque tem várias opções aqui, ó. Cortar através de tudo, tá vendo? Ele corta a partir de todo o objeto. Cortar até uma etapa posterior, ele vai até a próxima face. Então, a próxima face desse bloco é a face inferior. Cortar até uma referência, a gente não tem uma referência para utilizar. E o corte, digamos assim, um corte simples, tá? Qual que é a diferença aqui? Se a gente botar o corte para cima, eu não tenho material para retirar. Se eu não tenho material para retirar, vai aparecer esse triângulo amarelo com exclamação vermelha, falando, ó, tá errado, não tem como fazer essa ferramenta. Então eu tenho que levar no sentido correto o mouse, tá? Traz o mouse para baixo e entra com o valor. Qual que é o valor aqui? 15 milímetros. Então eu vou 15 milímetros para baixo. Clico em qualquer lugar aqui, sempre com o mouse na direção correta, e dou Finish. Fiz o mesmo objeto, utilizando uma lógica diferente. Então, assim, a modelagem 3D permite várias funções, várias sequências para se objetivar, para se chegar no mesmo resultado. Tá? Peguem esses exercícios de blocos, tá? E façam. Tá? Vocês devem encontrar na internet com uma certa facilidade diversos blocos aí de modelagem, tá? Que vocês podem trabalhar. Aqui, ó, maneiras diferentes. Aqui eu conseguiria fazer em uma única etapa, por exemplo. Se eu escolhesse o plano frontal para fazer o objeto, eu poderia única e exclusivamente desenhar esse esboço aqui e mandar extrudar a espessura da peça. Então eu faria só essa extrusão de espessura. Vou até fazer aqui rapidamente para vocês. Ó. Plano frontal, extrusão, seleciono o plano frontal. Aí eu vou desenhar a peça. Então eu vou pegar até essa referência aqui. 50, horizontal, aí vira para cima 30, clica, esquerda 20, clica, para baixo 22, enter, clica, para a esquerda, aí tem que fazer a conta aqui, 50 menos 20, 30 menos 15, vai sobrar 15 no meio, então 15, clica, para cima aqui é 20, então eu não sei a medida, eu vou só clicar e depois eu vou corrigir, tá? Então, vou fazer aqui a relação final da peça. E aqui. Esse valor aqui é 15. E aqui eu não sei essa medida. Então eu vou apagar ela. Clicar aqui na linha de chamada, vou apagar ela. Vou pegar aqui, ó, Dimension, Smart Dimension. Clico na linha de baixo e clico na linha de cima. Puxo para o lado. Valor aqui da altura, 20. Digito 20. Opa, entrou
um valor errado ali. 20. Pronto. Tá tudo certinho. Minhas cotas aqui estão corretas. A altura 22, essa largura aqui é 15. A largura total aqui é 15. A altura do objeto 30. 15 aqui nesse sentido. Só para conferir. 20 lá em cima, tudo certo. Close Sketch. Qual que é a profundidade do objeto? Pode ser para frente ou para trás. 30 milímetros. Clico. Finish. Cancel. Então, com um comando, um único comando, eu fiz essa peça aqui, a segunda. Então, dependendo da peça, existem várias possibilidades, tá? Aqui, ó, por exemplo, você precisaria fazer o bloco completo e fazer um recorte, né? Esse recorte triangular aqui na peça, para dentro aqui, com uma certa profundidade, né? Aqui a mesma coisa, você vai fazer o bloco completo, depois você vai fazer um recorte a partir da vista superior para baixo. Então vocês podem procurar na internet várias referências, vários exercícios, tá? E treinar, porque o software se aprende mais facilmente se utilizando, tá? Na próxima aula eu vou fazer exclusivamente sobre revolução, tá? Objetos revolucionados, e depois vou introduzindo aqui a parte de furos, a parte de arredondamentos e chanfro, e aí a gente vai para os modelamentos com sweep, loft, tá? Que aí permite fazer figuras mais complexas e mais orgânicas. Tá? Treinem aí, qualquer dúvida, só mandar mensagem. Eu tento responder, tento acrescentar os conteúdos o máximo possível. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais.